Estamos iniciando o programa Saúde em Dia. Mania. Você tem alguma? Ou seja, quem as não teve? Hoje, nosso convidado é o Dr. Luiz Paulo Inarelli, psicólogo formado pela Unesp. Dr. Luiz Paulo, é um prazer tê-lo aqui conosco e vamos falar um pouquinho a respeito de TOC, ou seja, o transtorno compulsivo obsessivo. O prazer é meu em estar aqui participando desse programa para poder esclarecer um pouquinho sobre essa relação que nós temos, Luciano, com um problema que acontece a muitas pessoas no nosso dia a dia, na nossa vida, e tornar isso um assunto de debate através do programa Saúde em Dia. Acho que é um tema que produz um esclarecimento que ajuda as pessoas a buscarem soluções. E esse é o objetivo nosso, né? Tentar esclarecer um pouquinho as dúvidas, né, de nossos telespectadores. E o assunto de hoje, eu acredito que é um assunto assim bem grande, um assunto imenso, né? Que acho que todo mundo, quem já não teve uma mania, né, Luiz Paulo? E eu acho que a gente poderia começando então dizendo, né, tentando explicar o que vem a ser o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. Pois é, Luciano, o transtorno obsessivo compulsivo, ele tem algumas diferenças sobre aquilo que também nós podemos chamar, e eu acho importante começar, já que vamos falar do TOC, começar a falar, né, esclarecendo algumas diferenças que eventualmente possam existir entre o TOC, aquilo que é considerado transtorno obsessivo compulsivo, de uma outra entidade que nós chamamos clínica, uma entidade clínica que é a neurose obsessiva, né? Ou então o que modernamente em alguns compêndios e algumas literaturas nós já começamos a ler como transtorno de personalidade obsessivo compulsiva. Esse esclarecimento para as pessoas que estão assistindo hoje, ele acho que é fundamental, porque antes, no começo, quando a gente começava a estudar e começava a pensar sobre o TOC, que é o hábito de produzir rituais, né, rituais onde a gente, assim, chamado publicamente de manias, né, Exatamente, as manias, né, são as famosas manias, né, Luiz Paulo? As manias, quem não tem, né? Quem não tem, né? Quem não tem, todos nós temos. Eu acho que dessa relação com esse tipo de abordagem, a gente pode buscar na a teoria freudiana, né, que é clássica, que de uma forma bem ampla começa a pensar a obsessão. Obsessão o fato, é a relação que nós temos com alguns pensamentos que ocorrem. Então, aí você está explicando, então, né, para os nossos telespectadores, então, o que vem a ser a obsessão. Isso, estou trabalhando um pouquinho a ideia de obsessão a partir de um referencial psicodinâmico, psicanalítico, que a gente falar sobre obsessão sem pensar o que o Freud traz como contribuição na referência clínica dele, é negar um pouquinho daquilo que nos ajuda a entender a relação com o transtorno obsessivo compulsivo. E lembrando, né, Luiz Paulo, sempre que todo mundo tem algum tipo de mania, mas lembrando também que essas manias não vem a ser um TOC, não vem a ser um transtorno obsessivo compulsivo, a não ser que essas manias, né, sejam em exagero. Perfeito. Estou correto ou não, Luiz Paulo? Perfeito, doutor Luciano. Acho que essa abordagem e esse entendimento e esclarecimento, ele nos ajuda a produzir na população que nos assiste, nas pessoas que são interessadas em cuidar da própria saúde, um discernimento entre aquilo que é considerado efetivamente TOC e que tem possibilidades de tratamento e que tem uma condição efetiva de tratamento e aquilo que são as nossas neuroses cotidianas. As neuroses, né? Por exemplo, da obsessão, tem algum sintoma, algum sinal que a gente possa notar no paciente? A obsessão, assim, pelo menos os mais frequentes. A obsessão e a compulsão, elas estão relacionadas a manias que nós temos em geral sobre limpezas e rituais, principalmente rituais ligados, no caso do TOC especificamente, o transtorno obsessivo compulsivo, eles vão estar de forma mais leve, mais moderada ou mais grave, associados a rituais que participam de uma descarga de ansiedade. Geralmente
ligados a uma circunstância que inicia no momento de tensão, de medo, de estresse. E também é importante salientar que em algumas pesquisas que nós temos acesso, o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, não a neurose obsessiva, né, estudada e pesquisada pelo nosso colega Freud, ele tem uma gravidade de interferência maior na vida das pessoas. Que idade mais ou menos começam esses sinais, sintomas do TOC, Luiz Paulo? Se nós não formos associar a neurose obsessiva ao tema freudiano, e eu acho que é importante continuar salientando isso, porque tem algumas semelhanças e algumas diferenças também que ao longo do nosso debate aqui a gente pode ir esclarecendo. Se nós não formos abordar por essa perspectiva, o TOC ele fica evidente ele fica evidente numa faixa relacionada aos 20 anos de idade. Ele ocorre, ele tende a acontecer, ele tende a surgir numa faixa relativa de 20 anos de idade, o que seria o correspondente ao fim da suposta adolescência, início da juventude. Uma transição, né? Numa transição. Então você disse aí, bem colocado, aliás, né, sobre a obsessão. E as compulsões, o que você diz? As compulsões, elas... Ou aqueles rituais, né, desculpa. Sim. As obsessões, elas estariam mais ligadas a pensamentos, a ideias, a coisas que invadem a nossa vida e nos paralisam. Embora não necessariamente de uma forma tão evidente, a obsessão ela estaria mais ligada ao pensamento, e a compulsão ela estaria mais ligada ao jeito que esse pensamento, ao jeito que a produção de um tipo de pensamento ou alguma relação com algum tipo de comportamento me invade e faz eu atuar, eu agir, para que a sensação de ansiedade diminua. Então, é muito comum, por exemplo, uma pessoa verificar, mania de verificação. Ou seja, atos repetitivos, né? Atos repetitivos. Vai sair de casa, abre a porta várias vezes, fecha várias vezes. Isso. Mais ou menos isso, né, Luiz Paulo? Vai lavar a mão, lava, pega no sabonete, pega na torneira, lava de novo, né? Eu acho que isso aí também deve ser uma coisa, um transtorno ruim para a própria pessoa, porque a pessoa acredita que não queira fazer aquilo, né? E eu acho que a pessoa deve ficar... É difícil, deve ficar desajeitada com esse tipo de problema. Paralisa a vida das pessoas. Imagine você, né, tendo que sair para o seu trabalho ou tendo que fazer alguma atividade ou um compromisso pré-estabelecido, em um determinado momento invade o seu... Exatamente, quer dizer, não sai do lugar, né? Aquele ato repetitivo. Luiz Paulo, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia, hoje com a presença do psicólogo Luiz Paulo. Luiz Paulo, como o assunto de hoje é o TOC, vamos dizer assim, as formas mais comuns de TOC. Você poderia comentar conosco? As formas mais comuns de TOC estariam relacionadas, Luciano, a comportamentos ritualísticos. Em geral, comportamentos de verificação, comportamentos associados a rituais ligados a prevenção de alguma coisa imaginária, a fechar a porta várias vezes, se lavar. Existem outros comportamentos que também são associados ou então participam de uma forma mais evidente do quadro geral do transtorno obsessivo compulsivo. Ou seja, a higiene normal, mas tudo que em excesso acaba acontecendo, que a gente chama do transtorno obsessivo compulsivo. Né? E acredito que tem a tricotilomania também, né? Síndrome de Tourette, que acho que é aquele tique nervoso, né? Sistema nervoso, não é isso? A síndrome de Tourette, ela tem um agravante e é um fator comórbido, né? Um fator agravante mesmo também do transtorno obsessivo compulsivo. É bom que você tocou no assunto, porque quadros que apresentam a síndrome, né, que se caracterizaria por tiques, uma certa composição
de tiques e comportamentos, né, hábitos corporais, às vezes involuntários, aparentemente involuntários, e também expressões escatológicas ou palavrões, né, que a gente costuma dizer, que vêm de uma maneira involuntária, elas acrescentariam ao quadro do tratamento uma dificuldade extra. Então, quando você seriam espécies de subprodutos ou de seções ou de partes do que a gente entende por sintomatologia do transtorno obsessivo-compulsivo, que agravariam a produção de um tratamento mais eficaz. Eu acredito que a hipocondria também entraria, né, nessa, ou não? A hipocondria, ela pode participar do diagnóstico de transtorno obsessivo-compulsivo. Eu acredito que a pessoa que tem esse tipo de patologia, né, o toque, eu acredito que muitas vezes a pessoa quer parar com isso, às vezes a pessoa até se sente envergonhada, né, de estar, mas às vezes aquela é uma força maior, digamos assim, que acaba complicando a vida da pessoa e não deixa a pessoa parar com isso, né? E eu gostaria, Luiz Paulo, nós falamos as formas, né, de toque e as causas de toque. Você poderia falar alguma coisa para a gente? Só relembrando, acho que é um fator importante que, já que um dos temas que a gente pode abordar é sociedade, né, o mundo que vivemos e a saúde nessa relação do mundo em que vivemos, Luciano, a expressão do toque ela costuma acontecer numa faixa de 20 anos, mas hoje em dia nós conseguimos dados que apontam para a coisa de uma forma bastante precoce, chegando até a registros de comportamentos e rituais em crianças de até 2 anos de idade. Mais um dado significativo, falando nessa precocidade que começa a manifestar a doença, né? 7 anos de idade começa a ser um parâmetro para os meninos, não do toque em si, mas já de alguns comportamentos. Sim, as primeiras manifestações, digamos. Sim, alguns comportamentos, alguns tiques, principalmente e também de uma forma que tem que ser observada, as famílias elas têm uma certa influência sobre a relação com o toque. Então, nas crianças que têm famílias onde os pais já expressam algum tipo de comportamento obsessivo-compulsivo, o toque, transtorno, as crianças que participam desse universo, elas têm uma tendência maior, é claro, até com um comportamento aprendido, e elas já começam a ter uma tendência, vamos dizer assim, para não colocar de uma forma tão drástica, mas a ter uma tendência a produzir um tipo de comportamento ou iniciar o tipo de comportamento. Nas meninas, não. Nas meninas começa um pouco, costuma, né, acontecer mais no início da adolescência, 12 anos, mais ou menos. Certo, os meninos mais precoces, as meninas um pouquinho mais tardio, né? Então, eu acredito, pelo que você está explicando, que a família, eu acho que tem um papel importante, tanto no aparecimento do toque, quanto no tratamento. Perfeito. Acredito que a família ajuda muito nisso. Sempre, sempre, Luciano. Eu acho que pensar a saúde em uma perspectiva preventiva é uma condição muito importante. E tanto a família pode contribuir no tratamento do toque, ajudando a pessoa que tem, infelizmente, essa relação com a doença, como também a família, as pessoas da família, o pai, a mãe, se perceberem que tem o toque, que tem o comportamento, que tem os rituais, que tem os pensamentos que paralisam, se tratarem também. Eu acho que é uma questão de saúde familiar, saúde coletiva. Não é fingir que não vê, né? Uhum. Tem que ser realista, vamos tratar, vamos correr atrás, vamos corrigir. Na década de 60, a possibilidade de intervenção sobre o transtorno obsessivo-compulsivo, né? Ao longo do tempo a gente tem tido avanços muito significativos. Na década de 60 era tratado como possibilidade de melhora ruim, era um tipo de manifestação comportamental, psicológica, enfim, que não tinha uma perspectiva boa
de intervenção, vamos colocar dessa maneira, mas ao longo do tempo, o formato de abordagem, esclarecimento sobre a manifestação e a possibilidade de tratamento com eficácia, ela passa a ser muito boa. A possibilidade de intervenção hoje, ela tanto no campo psicoterápico quanto na questão da intervenção farmacológica, medicamentosa, ela tem produzido bons, excelentes resultados. Luiz Paulo, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com a presença do psicólogo Luiz Paulo. Luiz Paulo, comentávamos há um pouco antes do intervalo sobre o tratamento. Então, qual seria assim o tratamento mais adequado ou mais comum para o toque? A abordagem mais completa ou mais eficaz, ela participaria de 20 sessões. Interessante, né? Dentro de um quadro clínico que há um tempo atrás as pessoas consideravam grave e de difícil acesso de intervenção e melhoria, nós temos dentro dessa abordagem que nós estávamos conversando, que é a terapia de base comportamental, a diminuição significativa da sintomatologia, diminuição significativa do desconforto com relação ao problema em 20 sessões. E a base, até em 20 sessões, é claro que isso estende e diminui. Estou dando um parâmetro para que as pessoas tenham assim, condições de avaliar. Se acha que é muito difícil trabalhar com o toque, porque parece, ele traz uma aparência incômoda e ele incomoda a pessoa, e esse incômodo às vezes gera um distanciamento da procura de um profissional. É importante que ela saiba que existe possibilidade de intervenção e melhoria que produz um efeito em até 20 sessões. É claro que o trabalho sobre outras coisas que vêm correlacionadas a isso pode demorar mais tempo, mas uma atuação eficaz sobre o transtorno obsessivo-compulsivo, ele pode produzir efeito em até 20 encontros. Então você disse que mais ou menos em 20 sessões Sim. o paciente... Então acho que isso é uma notícia boa, quer dizer, Boa. o toque tem cura. O toque tem eficácia no tratamento, uma eficácia E que você beira essa gostaria, tipo possibilidade. assim, né, você faz a parte de terapia e é obrigatório, ou pelo menos é conveniente, o uso de algum medicamento junto. O que você fala sobre os medicamentos? Ou só a terapia você acha que resolve? Olha, Luciano, eu penso que a abordagem medicamentosa é uma ferramenta muito útil no trabalho conjunto com o toque. Geralmente, sim, eu penso que a vida das pessoas ela acontece todos os dias e ela tem que ter qualidade. E as armas que nós temos para produzir efeitos na melhoria de qualidade de vida das pessoas, a gente tem que lançar mão. Eu gostaria de perguntar para você, o que o paciente deve fazer para evitar aqueles rituais, né, tradicionais do toque? O que você recomenda ao pessoal que está nos assistindo? Existem 3 regras de ouro que a gente pode usar, que a pessoa mesmo ela pode começar a trabalhar consigo, antes até, e começar a entender como funciona o seu comportamento. A regra sobre o trabalho com o toque e o comportamento e o pensamento a primeira delas, se você tem medo de alguma coisa, enfrente. Se você produz algum comportamento para se prevenir de alguma coisa, de algum pensamento, evite. Então isso é importante. Quem está nos ouvindo, né, prestar bem atenção nisso, pelo menos nesses 3 tópicos, né, que o Luiz Paulo está comentando conosco. Então, se você tem algum medo, você enfrente. Isso. Tem algumas coisas que você pode fazer. Se você tem um medo, você enfrenta. Se você percebe que evita uma situação, não faça, não promova esse evitamento, né, porque de alguma forma ele traz algum desconforto na sua relação. E se você sente que você precisa fazer qualquer ritual
para se sentir aliviado, evite. E a quarta regra é repita o máximo que você puder. Assim, aí sim você pode tentar abordar. Se você tem medo de alguma coisa, em frente. Você percebe que tem o toque e o paciente que tem o toque, ele começa a perceber na própria vida. Como Normalmente ele é consciente claro, daquilo que tem, né, Luiz Paulo? É claro. Se eu começo a fechar muito a porta da minha casa, não a nossa pequena neurose de todos os dias, todos nós temos as nossas pequenas neuroses. Eu duvido que alguma pessoa entre nós, seres viventes e humanos, não tenhamos algumas questões que nos promova. Tenho dúvida, voltei, fiquei pensando, fui conferir. Mas o grau disso é que transforma uma neurose obsessiva, como a gente estava falando lá no começo do nosso bate-papo, num comportamento mais agressivo. Então, a pessoa controlar isso, olhar para isso, seria, se eu tenho medo, eu enfrento. Ou seja, a própria pessoa é que vai também ajudar nesse tratamento. Luiz Paulo, nosso papo, nossa conversa está excelente. Eu não gostaria de terminar o programa. Inclusive, nós temos as perguntas, né, da população, de nossos telespectadores. Então, eu vou fazer um convite. Se você aceitar, eu gostaria de, no próximo programa, continuar com você, né, a respeito do transtorno obsessivo compulsivo. Então, Luiz Paulo, foi um prazer tê-lo aqui conosco, né, no programa de hoje. E você que está nos assistindo em casa, no próximo programa, estaremos novamente aqui com o psicólogo Luiz Paulo, falando a respeito do transtorno obsessivo compulsivo. Luiz Paulo, muito obrigado por hoje. Foi um prazer te receber aqui no programa. Eu é que agradeço, Luciano. Acho que essa via de comunicação que você traz à população em esclarecimento é um serviço que todos nós merecemos. Esclarecimento e condição para entender o que a gente sofre. Pelo menos entender alguma coisa, né? Então, chegamos ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.